O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos narra esse exorcismo de Jesus praticado em favor de um homem que está na sinagoga e que é possesso. Um homem oprimido pelo demônio. Uma pessoa que já não se pertence mais. E é isso que o pecado faz na vida do ser humano. E é por isso que nós precisamos, irmãos, levar a sério os nossos pecados. O pecado tem o poder verdadeiramente de nos tirar de nós mesmos. Uma pessoa possuída significa que ela não pertence mais a Deus e que ela não pertence mais a si mesma. É o ser humano incapaz e impróprio de ser bom para Deus e a obra de Deus, mas incapaz de ser bom para si mesmo. E aí o Evangelho diz que todos estavam muito admirados com o ensinamento de Jesus, porque ele falava com autoridade. A autoridade espiritual, a autoridade moral vem da vida de oração, vem de nos apropriarmos em nós mesmos de algumas verdades, de concluirmos alguns assuntos. Você já reparou como tem assunto na sua vida que para você ainda não está claro se é certo ou errado, por que é errado, por que é certo? A pessoa que ela é vacilante sobre uma coisa, que mesmo depois de muito tempo ela ainda não concluiu dentro dela, aquilo não enraizou nela. Então ela não tem autoridade. E a questão da autoridade de Jesus, essa autoridade a gente reconhece isso em pessoas, a gente reconhece quem tem, reconhece quem não tem. A autoridade é diferente de poder no sentido de um posto. O ser humano pode, na caneta, dar a você um lugar na sociedade, até mesmo dentro da igreja. Mas a autoridade é outra coisa. A autoridade é aquele que é seguido. Esse é quem tem autoridade, né? Mas veja, a autoridade de Jesus vem então do quê? Da unção do Espírito Santo, a sua vida de oração. Vem do quê? Jesus falava as coisas, e tudo que Jesus falava já estava terminado, resumido dentro dele, não estava em aberto ainda. É por isso que ele tem autoridade. E essas coisas a gente reconhece em alguém. Às vezes a gente não sabe explicar por quê, nem sabe dizer como. Mas a gente sente, a gente sabe quando uma pessoa tem aquilo que a gente chama, de unção. A unção é algo que a gente usa para os assuntos religiosos. Mas um pai pode ser ungido ou não ungido ao educar o filho, governar sua casa, Um técnico de futebol pode ter unção ou não para aquilo que ele pede para o jogador. Um professor tem ou não tem unção na aula que dá, nos conceitos que explica. E aqui, meus irmãos, entra um aspecto da nossa vida. Jesus disse no Evangelho, para o homem, para o demônio: cala-te e sai dele. O silêncio, ele é necessário. Nós precisamos entrar dentro de nós e terminar os nossos assuntos. Nós vamos definir coisas na nossa vida. Existem páginas que precisam ser viradas. Tem assunto que precisa de ponto final, não precisa de vírgula.
Uma das coisas que fez tanta gente, né, e isso se diz dessa forma, por que Netflix faz tanto sucesso além de filme? Lá tem muita série. O que é uma série? Vou assistir uma série. Série é uma novela que ao invés de durar 6 meses, 7 meses, dura 10 capítulos. O que é uma novela? É uma enrolação. Uma novela, aquela só precisava durar 6 meses, 7 meses. Você pegar o conceito, o resumo de uma novela, você conclui que ela caberia num filme de 1h40. Fizeram 6 meses. Então tudo na nossa vida que vai se alongando demais vai virando novela. Tem gente que é uma novela. A vida dele é uma novela, não tem ponto final. Resume isso aí, já deu. Então, meus queridos, sem o silêncio, sem a gente entrar dentro de nós, se nós de verdade não enfrentarmos, determinados assuntos, se a gente não levar a sério as nossas novelas, olha a grossura que está essa conversa, com metade das páginas já tinha resolvido essa dor, esse vício, esse problema, já tinha mudado de postura, mas vai novelizando. E o ser humano tende a gostar de novelizar a vida. Nós vamos assumindo máscaras. Foi o evangelho do domingo, não é? A hipocrisia. Hipócrates é a máscara do teatro grego. Nós vamos pegando, ao invés de ser uma pessoa livre, ao invés de ser uma pessoa produtiva, ao invés de ser uma pessoa santa, ao invés de ser uma pessoa que traz solução, tem gente que assume o personagem de ser o problemático sempre, o endemoniado sempre, é o lá vem ela, quer ver? Lá vem ele, quer ver? É sempre uma novela que não termina. E por que não termina? Um dos motivos pelos quais não termina é porque nunca parou para priorizar aquilo e falar assim, vou resolver isso aqui. Porque a gente vive no barulho, a gente vive no grito, a gente vive na dispersão. Terminar as coisas. E quando a gente termina algumas coisas, quando a gente finaliza algumas coisas, quando a gente amadurece e cristaliza algumas coisas na vida, quando a gente dá definição, a bênção começa a acontecer na nossa vida. Tudo aquilo que eu defino, pontuo, viro página, coloco o ponto final, tudo aquilo que agora eu tenho clareza, isso não me convém. Mas sabe que não sei o que é, não me convém. Mas fulana vai ficar chateada. Eu sinto muito por ela, eu não queria chateá-la, mas eu já defini. Definir. Você já definiu que você está em Quaresma de São Miguel? Está definido mesmo? Percebe como a gente não define as coisas. Aí, por exemplo, amanhã é quarta-feira. E aí não tem missa só 6 da manhã, tem 3 da tarde. Está definido na sua cabeça que você vai fazer a Quaresma São Miguel, missa 6 da manhã. Gente, às vezes a gente está fazendo o que é certo, o que é bom, mas ainda não definiu aquilo. É por isso que aquilo não tem autoridade, nem em mim, nem através de mim. Jesus tinha autoridade. Por quê? Porque tinha vida espiritual, tinha unção do Espírito Santo. E porque as coisas que Jesus falava, ele falava porque ele já tinha definido aqueles argumentos dentro dele. É por isso que Jesus falava como falava, porque ele não estava pensando, ele não estava titubeando, ele já tinha definido. É por isso que ele é um homem que tem autoridade. E a autoridade vem, meus irmãos, de uma coerência na vida da gente, de algumas vitórias na vida da gente. Sempre que você escuta, convive, percebe alguém que tem peso, alguém que merece, que vale o tempo do seu ouvido, é porque essa pessoa venceu já, ou tem vencido, situações íntimas, particulares dela, em Deus, que você não precisa saber quais são, porque nem tudo vale a pena você saber, e nem dá tempo de saber. Mas é disso que vem a autoridade: oração, definição e vitória. Quem é perdedor dentro de si, quando fala com o peso de uma pena, de uma pluma, só faz cosquinha na gente. Não funciona. E quando você vai tendo autoridade, e essa autoridade vem então, às vezes, de ter vencido algumas coisas da sua história, da sua vida, dos seus afetos, dos seus instintos, em Deus, você passa a ter autoridade não só naquilo, você passa a ter autoridade em tudo. Jesus tinha autoridade,
Mas dentro da sinagoga tem um homem religioso, porém não santificado. Esse pobrezinho aqui, diz a palavra, ele tem um demônio impuro. E a manifestação desse demônio impuro, no caso aqui desse homem, vem de uma aversão a Deus, a Jesus, né? Jesus está lá então pregando, né? E ele começa a dizer: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Porque isso é o que o demônio quer incutir em nós. O que é Jesus? Quem é Jesus e tudo que se refere a ele? Padre, igreja, disciplina, bondade, autodomínio, sobriedade, não é? E boa educação, tudo que você possa adesivar ali em Jesus como fruto dele. Como é que o demônio sente Jesus e tudo que vem de Jesus? Como destruição, como invasão. É por isso, meus irmãos, que a virtude das virtudes é a humildade. A humildade, que se expressa sempre, toda vez, na obediência. Mas vamos ficar só nesse ponto aqui, a humildade. Quem não é humilde, quando diante daquilo que é diferente dele, ele começa a dizer para Jesus: eu sei quem tu és o santo de Deus. Ele está apontando aqui uma diferença: você é santo, eu não sou. Quem não é humilde diante daquilo que é diferente dele, a pessoa é capaz de reconhecer que esse diferente é melhor, mais nobre, mais santo, mais correto, mais louvável. Mas ao mesmo tempo que ela reconhece, ela não deseja, ela reconhece e odeia. Odeia. Esse homem, esse demônio no homem, odeia a Deus. Eu sei quem tu és, ó, ele sabe, não é falta de inteligência, ele sabe. Bobo ele não é. Tu és o santo de Deus. Ele sabe, mas odeia o que sabe. Ele sabe, mas se disfarça do que sabe. E a nossa vida, a pessoa quando vive errado é assim. Primeiro ela coloca uma máscara para passar desapercebido para ele mesmo e para os outros a diferença que existe entre ele e a verdade, entre ele e a santidade. Até que a máscara uma hora cai. Por algum motivo a máscara não se sustenta, ela derrete. No caso aqui do homem foi a própria presença de Jesus, ele não conseguiu mais esconder o que tinha dentro dele. Aí quando a máscara cai, existe uma fúria, existe um ódio. E isso aqui, meus irmãos, é a ação do demônio no mundo, no nosso coração, na nossa mente. O ódio a Deus, né? A virtude nos irrita, a virtude nos causa ranço, a virtude nos causa desânimo. E aí, dentro dessa explicação que o padre está dando aqui, o que a gente reconhece? Que todos nós somos oprimidos pelo diabo, todos. Começando por mim, incluindo todos os senhores e senhoras. Esse desânimo com o bem. E quando você está desanimado para uma coisa, vamos pensar que você está muito gripado, muito cansado, certo? Você chegou em casa, você não sabe se você quer jantar, você não sabe se você quer tomar banho, cabeça dói, o corpo está ruim. E aí alguém da sua família, as crianças, o marido ou a esposa, fica te cutucando, te chamando. Não, mas vamos lá, é rapidinho, já a gente volta. E nunca é rapidinho, você sabe que não é rapidinho. E não. Aquilo não vai te irritando, porque você está desanimado para aquilo. Quando a alma humana está desanimada para Deus, e aí Deus, a igreja, o padre, as pessoas, os deveres, ficam cutucando ela, vai explodir na ira, no ódio. Então veja, queridos, a aversão a Deus, isso é uma obra demoníaca em nós. E essa obra demoníaca está, em primeiro lugar, no nosso universo de valores intelectual mesmo, no pano de fundo da nossa mente, lá no nosso conjunto de valores. Vamos falar aqui o exemplo que o padre sempre dá: casamento. Qual é o pano de fundo da mente daquela moça? Qual é o pano de fundo dela? O que ela pensa aqui no fundo dela, assim, ó? A mente dela produz essa fotografia aqui, opção A. Parece que ela está vendo só a mão dela entrelaçada com a mão do noivo, é o dia do casamento dela, entrelaçada na mão do noivo. O que mais ela vê? Ela vê um padre na frente dela entregando a Eucaristia. Isso é o pano de fundo da mente dela? Ou opção B, o pano de fundo da mente dela é
um salão lotado de gente, com muita luz piscando, um buffet caríssimo, uma mesa não sei o quê. Qual é o pano de fundo da mente do ser humano? No caso da moça que eu estou dando um exemplo, é a opção B. Aí vem Deus e a cutuca com a verdade. E a verdade já mostrou para ela que esse buffet ela não pode pagar, que esses docinhos tá caro demais. E que se ela for esperar fazer isso aí, ela vai viver em pecado mais quantos anos? Mas como o pano de fundo do imaginário dela é uma novela mexicana glamourizada, a verdade do evangelho, ela vem na igreja e o padre pega ela para Cristo e começa a falar de namorido, test drive, não casa, vive em pecado. Se é humilde, rasga o plano B e entende, eu não nasci para viver uma novela, nasci para viver um propósito de santidade com Deus, e pega o plano A. Mas se não é humilde, dói e causa raiva. Então, meus irmãos, essa aversão a Deus no primeiro momento ela é intelectual mesmo, é o nosso pano de fundo, é o nosso imaginário de novela mexicana e refrão de música sertaneja, é aqui, ó. Mas tudo que está no imaginário, no intelecto, desce para onde? Para o umbigo? Não, para o coração, vira afeto. A pessoa passa a sonhar com aquilo. Ela põe sentimento naquilo. Ela põe valor naquilo. Mas é o sonho da minha vida. O que é o sonho da nossa vida? O sonho da nossa vida é tudo aquilo que aquece o coração. Mas por que aquece o coração? Porque está lá na parede da mente, está lá na mente como uma parede a ser pintada, preparada para receber aquilo. Então a libertação do maligno, ela é intelectual e vai se tornando afetiva. Nós vamos mudando os afetos. E o que é que faz isso em nós? Primeiro, e sempre, né? A presença de Jesus. De Jesus, no evangelho de hoje, palavra. Porque o que foi que irritou, curou, salvou o homem, quebrou os imaginários dele, mudou o afeto dele? A palavra de Jesus. Jesus então vai dizer ao homem, cala-te, ao demônio, cala-te e sai dele. Então o demônio saiu do homem. E todos ficaram espantados, dizendo, que palavra é essa? Ele manda até nos espíritos impuros, nessa impureza contra Deus, com autoridade e poder, e os espíritos impuros saem, pelo poder da palavra. Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Nos expor à palavra de Deus. E entrar e aprender a exercitar, né, um aspecto da oração, que o Padre tem falado muito nas homilias, dentro daqueles 4 aspectos, o sonho, o medo, a dor e a resposta. Mas a gente poderia pensar aqui, esse 4º ponto, como uma oração simplificada. É aquela oração onde, a partir daquilo que eu entendo e eu desejo amar, eu peço a Deus a graça de amar isso. De amar isso. Então, a palavra de Deus, a gente escuta, entende, não é? Concorda com ela, fala, nossa, isso é verdade mesmo, está certo mesmo, isso é bonito. Mas aí isso precisa virar afeto em nós. Nós vamos fazer atos de fé e atos de amor dentro do coração. Isso lá na nossa oração pessoal, e como é difícil ter oração pessoal, né? Por exemplo, hoje nessa terça-feira, a gente já está fazendo o ato maior da vida, que é participar da missa. Nada é maior que uma missa, nada. Mas, acabada a missa, você vai sair daqui 7 e pouquinho, temos um dia todo pela frente, temos parte da noite. Será que nós vamos hoje conseguir rezar mais um pouquinho? E aí, meus irmãos, a gente só cresce de verdade, as coisas só grudam em nós de um jeito positivo, quando a gente tem uma oração um tanto quanto simplificada dentro de nós. Uma oração que é um ato de fé e de amor a Deus. E essa oração, esse aspecto da oração, numa missa, você pode começar a viver em cada rito bem vivido da missa, né? Em cada parte que você vive da missa e não fica só olhando e arrancando a cutícula. Isso já vai acontecendo. Mas sobremaneira durante a proclamação das leituras e também na pregação, na homilia do padre, você podia estar aí dentro de você, ouvindo e já
fazendo atos de fé e de amor dentro de você. Então, por exemplo, o Pá está falando aqui do imaginário que a gente tem na cabeça, né? Opção A, opção B, e que isso tudo determina a nossa vida. Aí, enquanto você me escuta, aí dentro de você, você já podia estar falando: Espírito Santo, rasga esse véu que eu tenho na cabeça. Santifica as minhas memórias, os meus desejos. Entende isso? Enquanto você está ouvindo isso, aí dentro do seu coração você já podia estar falando: Jesus, pelo teu sangue, que eu seja livre de novo disso. E você está ouvindo para dentro de você. Você vai fazendo atos de fé e atos de amor. Mas nós precisamos, irmãos e irmãs, da nossa vida de oração, pegar algumas ideias dadas pelo Evangelho, né, pela verdade de Deus, e mastigar aquilo, e transformar aquilo em prece, em adoração, em louvor. Então, de novo, no exemplo que o Pá estava dando, da moça, que não tem aquele imaginário santo do matrimônio, mas tem um imaginário de novelinha do matrimônio. Dentro aí do seu coração você já podia estar dizendo: Jesus, eu vos amo, e vós sois maior que qualquer festa. E talvez você aí que casou naquele tempo, que a sua festa de casamento foi pão, carne moída e tubaína. Sim ou não? Hein? Poder ter dito assim: Senhor, obrigado, porque no meu tempo eu tinha discernimento, não fiz bobeira. Dentro de nós a gente pega ideias santas, mastiga, saboreia, transformando em pedido, transformando em louvor, em oração. E isso, meus irmãos, causa em nós esse silêncio santo, que não é o silêncio do ensimesmado mentiroso. Tem muita gente que fala sem parar. Tem muita gente que é comunicativa. Ela é carismática para fora. Ela é assim, é uma pessoa que ela comunica o tempo todo. E apesar disso, tem a graça do silêncio. Já outros tem umas caras de coitado, sem sal, parece um chuchu. Aguado, aguarda, quieto, mas não tem o dom do silêncio. A boca não fala, mas é barulhento por dentro. Quer ver? Você vai pensar em alguém agora. A boca não fala, tem boca para nada, mas é um silêncio que nos incomoda. Aí você começa a perguntar assim: o que você tem? Sempre que você precisa perguntar para uma pessoa: o que você tem? Você está diante de um sem sal, de um chuchu, de um aguado, de um bege, de um glacê, barulhento por dentro. Então, o silêncio que o Evangelho causa em nós não é o silêncio da falta de comunicação. Porque ser em si mesmado, voltado sobre si, aí a pessoa pega e fala assim: não é nada não, não é nada não. Mas ela não está em silêncio. Ela está desconectada da família, ela está desconectada de Deus, ela está desligada da presença de quem está na sala com ela. Mas em silêncio ela não está. E é possível, e muitas pessoas são comunicativas, são expansivas, são sinceras, são transparentes. Você sabe se a pessoa está bem e por que está bem, sabe que está mal e por que está mal. Sabe, às vezes até porque que hoje está mais quieta e devagar. Ela é transparente, e a transparência é uma bênção para quem tem, para quem convive, e ela é fruto do silêncio interior. E o silêncio interior, meus irmãos, vem da oração. Que palavra é essa que silencia o mal? Então, quando a gente reza com a palavra, a partir da palavra, e claro, o homem estava na sinagoga, é um lugar santo. Quando a gente não desiste da sinagoga, a igreja é a presença de Jesus. Só a presença de Jesus incomodou o homem. Você acha que para os demônios que você tem dentro de você, eu tenho dentro de mim, o que mais os incomoda? Estar dentro de uma igreja quando a hóstia e o cálice é levantado, ou estar em contato com a fronha do travesseiro? O que você acha que te exorciza mais, te liberta mais? A cobertinha quentinha ou o Santíssimo que passa? Ora, a presença de Jesus tem poder. Onde 2 ou 3 se reúnem, eu estou no meio deles. Então, a presença e a palavra. E quando a gente se expõe a isso, meus queridos, a gente encontra esse silêncio. A palavra de Jesus tem o poder de silenciar as nossas maluquices, os nossos barulhos, as nossas fantasias, as nossas ideias equivocadas, sabe, as nossas bobeiras.
e as nossas maldades. Que palavra é essa? É a palavra de Deus, é a palavra da salvação. É essa palavra que pode, e só ela que pode, todas as coisas. Mas para isso, então, duas coisas. Primeiro, o lugar santo na nossa vida. Segundo, a palavra de Deus. E aí a fama de Jesus se espalha por todos os lugares. E quando Jesus faz isso em nós, nós precisamos alimentar, meus queridos, a nossa amizade com o Espírito Santo. A primeira leitura que nós ouvimos da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é a primeira leitura das missas dessa semana. Irmãos, o Espírito Santo esquadrinha tudo, esquadrinhar, olhar as frestas, esquadrinhar. Igual a senhora quando paga uma diarista, uma faxina, e a senhora chega no fim da tarde em casa, a senhora vai esquadrinhar para ver se a moça limpou direitinho. A senhora começa a passar o dedo e olha contra a luz. Aí a senhora fala, mas eu ando ruim das vistas. Chupa o dedo, é para ver esse tempo que eu estou pagando. Então eu vou esquadrinhar. O Espírito Santo esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. E aí Paulo vai dizer, quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito, com E minúsculo, do homem? Nosso Espírito. Mesma coisa com Deus. Quem é que conhece, vai dizendo Paulo? Ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas aí vem a boa notícia. E nós, irmãos, recebemos o Espírito de Deus. Portanto, nós podemos conhecer a Deus pelo Espírito. E aí, pela ação do Espírito Santo, nós vamos acima do homem psíquico, como diz aqui Paulo. Desses dons, os dons de Deus, falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito Santo. Assim ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. Agora o versículo 14, isso aqui mostra onde muitos de nós estamos travados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Você merece um verde Palmeiras. Só não vou grifar aqui esse, porque é da paróquia, o Padre Murilo também usa e ele é corintiano. Aqui versículo 14. O homem psíquico, psicológico, mente humana, 2 mais 2 é 4, certo? Se eu pular ali, eu caio, eu quebro. O bom senso. O homem psíquico. O homem psíquico, o que fica no nível das suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Exemplo dado no início da homilia, a moça que quando pensa casamento, plano A, plano B. O psíquico. O que vem de Deus parece insensatez. Tem Bíblia que traduz por loucura. Aí continua Paulo dizendo, ele não é capaz sem o Espírito Santo, de conhecer o que vem do Espírito Santo. Porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito Santo. Então olha que lindo, gente. Quando a gente fala assim, vem Espírito Santo, ele vem. Mas quando ele vem, ele quer encontrar o que em mim? Ele mesmo. Olha o que está dizendo Paulo. Tem coisa que você só entende com a ajuda do Espírito. O Espírito fala coisas com você. Uma pregação, uma homilia, é algo do Espírito. Mas se o Espírito que sai daqui não encontra Espírito aí, é loucura, é insensatez, é exagero, é bobeira, não precisa tudo isso, ninguém conhece minha vida, ninguém sabe meus problemas, ninguém paga minhas contas. Você fala porque é você. Porque olha o que está dizendo Paulo. Porque tudo isso que vem do Espírito e que você está ouvindo, e eu também, só pode ser julgado, avaliado dentro de mim, com a ajuda do mesmo Espírito. Então, meu querido, minha querida, para algo acontecer na sua vida, o pregador tem que ser bom? Tem. E o ouvinte? Também. Percebe? Sempre que você for ouvir uma pregação, peça essa graça a Deus, Senhor, unge o meu ouvido. Porque quando o ouvido está ungido, querido, quando o coração está ungido, meu amado, quando a gente tem sede, o pregador nem precisa ser tão bom. Você faz festa com uma frase bem colocadinha, as outras... Não é assim quando você está com fome na hora do almoço? É ou não é? Um arrozinho, um feijãozinho feito no dia. Hã? O ovinho frito, dona Luzia. A senhora pegou a ideia, né? Instalou, né? Um ovinho frito, dona Luzia. Aí você fura a gema.
escorre assim, ó. Se tiver uma pimentinha, 3 gotinhas assim, ó, bem no meio do ovinho, né? Meu amigo, você se esbalda. Verdade ou não é? É. Porque você está com fome. Ou a sua mãe nunca diz assim para você: ai mãe, não tem... Ah, você não está com fome. Gente, é muito difícil cozinhar para quem não está com fome. A fome é o melhor tempero, já dizia minha avó linda. A avó linda fala: melhor tempero de comida é a fome. Se você estiver com fome, quem fica, não sei, parece que está faltando... Você não está com fome, você está de bucho cheio. Meus queridos, a gente precisa pedir essa fome a Deus. A gente precisa pedir fome a Deus. Às vezes eu sinto dó de pai, mãe e padre. Está ficando muito difícil ser pai, mãe e ser padre. É muito difícil. A gente tem que ser uma mistura de psicólogo, sociólogo, antropólogo, filósofo, exorcista, carismático, comunicador. Mas, oi, Silvio Santos, senão você dorme. Sabe, só falta plantar bananeira, filho. Na verdade, você não tem vontade de ouvir. Gente, eu passei 8 anos da minha vida num seminário. O seminário tem missa diariamente, só que a faculdade também geralmente é de manhã. Missa de seminário é a missa dos seus sonhos. Dura 35 minutos. Você acredita? 40. Uma missa durar 40 minutos, filho. 35 minutos. Quantos minutos é uma homilia? Eu fiquei 8 anos da minha vida ouvindo 3 minutos por dia. 5 minutos por dia. Mas se você tem fome, é aquilo. Peguei, é meu. E vai comigo o dia inteiro agora. Tem que plantar bananeira para você. Ao contrário, continua Paulo, o homem espiritual, olha que lindo ser chamado assim, o homem, a mulher, né, o ser humano, o jovem, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, avalia tudo do modo correto. Aí ele diz, com efeito, quem conheceu o pensamento de Deus para poder aconselhá-lo? Mas nós, porém, temos o pensamento de Cristo. E aqui a gente volta no início da homilia. O pano de fundo da nossa cabeça é o pensamento de Cristo para aquilo, seja qual assunto for. É aqui que está a libertação que a gente precisa, né? É aqui que está o exorcismo que precisa acontecer em nós. Então, irmãos, louvado seja Deus por esse lugar santo, por essa sinagoga, né, chamada paróquia. Louvado seja Deus por estarmos na presença de Jesus. E não desanimemos quando a gente percebe em nós coisas possessas e contaminadas. Que bom que aquele homem foi na sinagoga aquele dia. No boteco é que não ia sarar os capetas que ele tinha. Estava no lugar certo. Mas que a gente também, meus amados, nos disponhamos a uma vida de oração um pouquinho mais constante, um pouquinho mais profunda e um pouquinho mais na palavra que nos silencia, nos limpa, para que a gente possa ter autoridade na vida. Autoridade sobre nós, autoridade com as coisas e, sobretudo, meus amados, autoridade para, sendo Senhor de mim, eu me devolver ao meu Senhor. Esse é o fruto mais maduro da nossa autoridade. Governar a mim mesmo, não ser escravo do mal, ter autoridade para fazer o bem, e eu sou tão dono de mim que eu me devolvo a Cristo. Ter essa autoridade de me devolver a Jesus 100%, não 90%, umas partes ficou para trás porque aquilo ali ainda está na mão do cão ou está na mão do meu ego, né? Nos devolvermos inteiramente ao Senhor. E para tudo isso, quem como Deus? Ninguém como Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé, nós vamos rezar a nossa oração a São Miguel. Você que está em casa, reze conosco também. Nos voltemos para a imagem de São Miguel. Estende as suas mãos e nós queremos, São Miguel, apresentar a tua intercessão, as nossas intenções dessa quaresma. Qual é a sua intenção de quaresma? Apresente mais uma vez. Apresente o sonho, a dor, o medo, por você, pelos seus. Mas apresentemos a resposta que queremos dar a Deus a partir da palavra, do Evangelho de hoje, da carta de São Paulo de hoje. Estende as suas mãos
Qual resposta você apresenta aos céus nesse momento? Qual resposta você apresenta a Jesus? São Miguel, defendei-nos no combate da nossa santificação, da nossa cura interior. São Miguel, defendei-nos nos combates que se levantam contra os nossos sonhos, que se apresentam para nos atemorizar. São Miguel, defendei-nos e ajudai-nos no combate contra as nossas enfermidades do corpo, da alma, do espírito. São Miguel, defendei-nos na resposta que queremos dar a Jesus hoje. E nós rezamos: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos juntos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. E vamos cantar esse refrão: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força, Deus é cura. mais uma vez, quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força, Deus é cura. na presença
dos anjos a ti cantarei louvores na presença dos anjos. na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Acolhei, Senhor Jesus, nossas preces, orações e esperanças, pela intercessão de São Miguel, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.